Oi, pessoal! Hoje é 31 de dezembro de 2024, é o último dia do ano e eu precisava vir gravar esse vídeo pra vocês. Eu estou aqui até toda descabelada, não estava preparada pra vir gravar esse vídeo, mas eu pedi um sinal e Deus me deu, e eu sinto que esse sinal que Deus me deu eu preciso compartilhar com outras pessoas, tá? Ontem eu tive um dia muito angustiante. Nós tínhamos planejado passar essa virada de ano na praia, é cerca de 1 hora e pouquinho de onde nós moramos. E já estava tudo programado, tínhamos nos programado com a minha irmã, meu cunhado e a minha mãe. E tava tudo certo pra gente ir. Só que ontem, pensar sobre essa viagem começou a me incomodar. Tudo que eu pensava sobre essa viagem, sobre o local em que a gente ia, ficava nebuloso na minha mente. Ficava um clima pesado, ficava um clima denso. Então eu comecei a refletir, será que é pra gente ir pra essa viagem? Será que é da vontade de Deus que a gente vá pra essa viagem? Enfim, passei o dia assim. Tive dor no estômago, tava estressadíssima porque eu não conseguia me decidir, eu não sabia se o que eu tava sentindo era algo sério, se era algo da minha cabeça, então eu não conseguia me decidir. E aí, no final da noite, eu compartilhei o que eu estava sentindo com meu noivo. Falei que eu tava me sentindo apreensiva, que eu não sabia se eu queria ainda viajar. E aí foi quando ele me disse que ele tinha tido um pesadelo com a avó dele, que já era falecida, e que ela dizia pra ele ter muito cuidado na praia. E ele simplesmente tentou não se apegar a esse sonho, porque achou que era coisa da cabeça dele, que estava impressionado com alguma coisa, e não me contou. E deixou pra me contar exatamente quando eu fui falar que eu não estava sentindo um bom pressentimento. E aí nós conversamos, ficamos de reavaliar essa viagem, de decidir hoje pela manhã. E aí quando eu fui dormir eu fui rezar, né? Pedi para que Deus fosse muito claro, que me desse um sinal muito, muito claro. Porque eu tava com medo de que as outras pessoas ficassem chateadas comigo porque eu iria decidir por não viajar. Porque tinha algo que me dizia, fica em casa, não viaja, fica em casa. E ao mesmo tempo tinha algo que dizia, as pessoas que tu combinou, enfim. E aí eu pedi para que Deus me desse um sinal e ele fosse muito claro comigo. Pedi até que, se fosse o caso, Deus fizesse com que a gente tivesse dor de barriga, que a gente tivesse vômitos durante a noite. Algo que fosse não muito sério, mas que fosse impeditivo para que a gente pudesse viajar, né? E aí eu fui dormir, fiz essa oração. E mesmo que se fosse da vontade de Deus, que Ele nos protegesse nessa viagem, que se a gente decidisse ir, que Ele nos acompanhasse, nos protegesse. E aí eu dormi, eu simplesmente desmaiei, né, entre aspas. Descansei a noite inteira. E quando foi de manhã, quando eu acordei, meu noivo não estava na cama, que já é de estranhar, né, eu sempre acordo primeiro. E aí eu vi que ele estava no banheiro. Quando ele saiu, ele disse que passou a noite com dor de barriga. Tinha passado a noite com dor de barriga. E mesmo assim não é um sinal, né? Não foi comigo, não é um sinal. Talvez ele tenha ficado impressionado com a nossa conversa e isso tenha atacado uma ansiedade, não sei. E aí eu vim trabalhar, fiquei aqui pensando, coloquei umas músicas que elevassem aqui o astral, né? E fiquei com aquela sensação, continuei incomodada. Eu tava incomodada com essa viagem. E aí eu falei pra minha irmã que o que eu tava sentindo e que eu queria saber se eles estavam sentindo a mesma coisa, porque poderia ser só comigo, poderia ser só com a gente aqui em casa e ser coisa da nossa cabeça. Então eu queria saber se eles estavam sentindo a mesma coisa, pra, né, se for o caso, a gente continuar a viagem. E aí ela me ligou, dizendo que durante a noite ela teve também um pesadelo, que o afilhado dela era raptado
e ele era raptado para tráfico de órgãos. Então ela tinha ficado muito assustada, foi um sonho ruim. Ela ficou muito assustada e quando ela acordou, ela conversou com o esposo dela, perguntando se isso não é, você não acha que isso é um sinal? E aí, antes de conversar comigo, né? E aí, logo em seguida, eu fui e falei com ela, falando do que eu tava sentindo. E aí, uma coisa casou com a outra, né? Fomos conversar, eu fui falar o que eu tava sentindo, ela foi falar o que ela tava sentindo. Então, a gente decidiu não viajar mais. E aí, faltava avisar pra minha mãe, né? E quando a minha irmã ligou pra minha mãe, mandou uma mensagem pra minha mãe retornou com um áudio dizendo que também tinha tido um pesadelo durante a noite. Tinha sido um pesadelo horrível, que ela sonhava que ela estava sendo... E aí ela estava apreensiva também, estava com medo. E decidia que também preferia que não fosse viajar, porque estava assustada com o pesadelo que ela tinha tido. Então, esse pesadelo da minha mãe veio mais para confirmar, né? O que a gente já tinha decidido. E o que eu quero dizer com esse vídeo? Por que esse vídeo é um sinal, né? Pode ser que você só veja esse vídeo daqui a 1 ano, daqui a 3 meses, né? Como mencionei, mas você pediu uma resposta para Deus. Assim como eu pedi, você pode ter pedido essa resposta. E esse vídeo é um sinal para que, se a sua intuição tá dizendo que não vai, fica na tua casa, reza, pede a Deus, entrega a tua vida a Deus, que Ele vai te dar um sinal, Ele vai te dar respostas, assim como Ele deu a mim, assim como Ele deu a minha família. Porque o que eu mais tinha medo é que eles ficassem chateados. E Deus foi tão providente, que Ele foi dando um sinal para cada pessoa que ia, para que esses sinais se complementassem e a gente decidisse em conjunto que viajar não era o melhor pra gente nesse momento. E aí, só Deus sabe o que poderia acontecer com a gente nessa viagem, o que poderia acontecer com qualquer um de nós. Final de ano é um período, feriados, né? É um período em que as pessoas bebem muito, é um período em que as pessoas extrapolam no modo geral, dirigem bêbadas, tem muitos acidentes durante o período de festa de final de ano, carnaval, vai que você tá vendo aí no carnaval, próximo ao carnaval. Então, se sua intuição tá dizendo não vai, fique em casa. Às vezes é coisa da nossa cabeça, e para que você tenha certeza que não é coisa da sua cabeça, reza, ora, pede a Deus um sinal, pede a Deus um sinal claro, que Ele vai te dar assim como Ele deu pra gente. Então, é isso. A gente desistiu da viagem, vamos ficar aqui nas redondezas de onde nós moramos, né? Vamos para casa do meu pai e com fé em Deus vai dar tudo certo, vai ser só bênção, só glória e vamos entrar o ano aí de 2025 com muita saúde, muita paz, muita tranquilidade. E é isso. Se você pediu um sinal, esse vídeo é um sinal para você. Deus quis te dar esse sinal para que você entendesse que você não está errado na sua intuição. No mais, é isso. Beijo e até a próxima.